寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, a teoria de hoje é: e se Fulgêncio Batista nunca tivesse deixado o poder? E essa teoria é uma teoria minha. E para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego os fatos, os três fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões. E também, né, eu sempre faço teorias com embasamentos nas probabilidades reais daquilo ter acontecido. Nunca é, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Senão não ia ter por que ter esse quadro, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, eu acredito que talvez não precisa de aquele contexto, né, para saber quem foi Fulgêncio Batista e as coisas que ele fez e quando ele foi deposto e quem assumiu o lugar dele. Afinal, né, é Cuba e bem, é um assunto muito falado aqui, né, principalmente aqui no Brasil. Mas para quem não conhece muito sobre Cuba antes de Fidel, vamos lá. Bem, Fulgêncio Batista, né, ele era um militar e ele sempre, né, de certa forma, ali foi chegado aos Estados Unidos e ele ajudou, por incrível que pareça contraditório, numa revolução para tirar uma ditadura de Cuba. Então, com isso, ele acabou tendo moral, com carinha ali, carinha aqui, e ele foi crescendo. Mas ele não assumiu diretamente, no início ele sempre colocava políticos fantoches, né? Ele nunca esteve no poder diretamente até 1944, mas de 1940 até 1944 ele que mandava de uma maneira indireta. E a partir de 1944 ele subiu no poder, fez uma aliança com os Estados Unidos, declarou guerra ao eixo. E só em 1957, né, que aconteceu a Revolução Cubana com Fidel, Che Guevara, e eles chegaram em Havana, perdoe a pronúncia. Então Fulgêncio Batista correu. E a partir daí Fidel assumiu e temos a Cuba que é hoje. Mas como seria se o Batista nunca tivesse deixado o poder? Isso é que nós vamos ver agora. Bem, então, né, vamos pular a Primeira Guerra Mundial, afinal não tem sentido. Vamos pular a Segunda Guerra Mundial, também não tem alterações. E vamos aí para a Guerra Fria, né? Para quem não conhece também, né, o Fulgêncio Batista, ele tinha muitos negócios com os Estados Unidos. E não só com os Estados Unidos diretamente, mas também com a máfia ítalo-americana. Pois é. Então, ele era também corrupto. Nós não vamos omitir isso daqui, tá? Omissão, não. Então, vamos lá. Bem, para isso acontecer, vamos voltar ali até a Revolução Cubana, né? Com Fidel e Che Guevara. E como eu sei que vocês gostam de quando eu narro alguma treta, algum conflito, vamos lá então. Bem, a Revolução Cubana, ela vai indo normal, né? Começou em Santiago de Cuba, aí foi indo até Havana. Só que chegando perto de Havana, o Fulgêncio Batista, ele poderia pedir uma ajuda pesada para os Estados Unidos e falar: Estados Unidos, me ajuda com o que você tem, com o que você pode para ontem. Senão os caras vão tomar aqui e os vermelhos ali do leste europeu vão se instalar aqui debaixo do seu nariz. Eles foram indo, só que antes, pelo menos alguns quilômetros antes de Havana, os soldados de Batista, eles já estavam ali, não preparados, mas eles estavam bem armados
e estavam combatendo. Então, após alguns meses de combate, né, eles conseguem cansar as tropas de Fidel, mas Fidel consegue avançar. Eles conseguem avançar, afinal eles já tinham muito mais experiência numa guerra de guerrilha, né, na mata, na selva, enfim. Porém, eles não tinham, isso era verdade, muita experiência em combates urbanos. Isso tanto é, né, que eles penaram um pouquinho assim para tomar Havana. Mas ok, e aí quando eles chegassem em Havana, aí poderia sim começar um embate pesado entre Fidel e Batista. E após alguns meses, né, de perde fronteira, ganha fronteira, não, perde território, ganha território, o Fidel ele acaba perdendo. Grande parte dos comunistas são presos e são empacotados, e aqui provavelmente teríamos dois finais alternativos, né? E Fidel e Che Guevara são presos e dessa vez são empacotados, né? Porque Batista que já pegou Fidel uma vez, mas decidiu soltar ele. E o outro final tanto Fidel quanto Che Guevara, eles saem de Cuba e pegam exílio, tanto na União Soviética, na Argentina, ou então tentam outras revoluções na Bolívia, ou então ao redor aí da América Latina. E isso abre até uma margem para uma teoria. E se Cuba fosse um país colonialista, hein? Vamos lá então, hein? Vamos preparar essa teoria. Mas enfim. O que acontece é que Fulgêncio Batista iria ficar no poder. E com isso ele iria dar muito mais atenção às áreas rurais, né? Porque ele poderia assim acabar descobrindo ali alguns pequenos focos ali de guerrilheiros, ou então nascentes de facções de esquerda, socialistas, comunistas, colaboradores. Então ele teria que ficar de olho ali e ele teria que governar com um punho de ferro. E também para ele não ter uma desaprovação da população e que ele não ficasse manchado para sempre, ele teria que ser uma pessoa menos corrupta. Sim, ele teria que ser uma pessoa menos corrupta, investir mais nas áreas rurais, investir mais nas pequenas cidadezinhas aí de interior, em vez de se concentrar só nos grandes centros urbanos de Cuba. E também ele teria que não fechar, não é que ele teria que ignorar a máfia italo-americana, seria o ideal, mas a vida real não é assim. Então ele teria que fazer um negócio um pouco menos explícito, deixar os negócios um pouco por mais debaixo dos panos. Ele poderia investir nos cassinos, lavar dinheiro. Não é que ele poderia. Teoria, gente, teoria. Nada aqui é para ser levado a sério, afinal é uma teoria. Ele poderia assim usar os cassinos, ele poderia assim usar alguns outros métodos meio ilegais para continuar no poder e continuar pagando os militares bem. Afinal, se o militar não recebe direito, acontece pequenas coisas ali com o poder, né? Com o governo, o presidente, enfim. Então, para as coisas ficarem bem, ele teria que ser menos corrupto e ele teria que dar uma bela gorjeta ali para os militares para evitar qualquer tipo de golpe de Estado. Mas, ao mesmo tempo, né, ele teria que se concentrar na industrialização de Cuba, nos reparos financeiros também. Ele não poderia só se concentrar nos guerrilheiros, afinal, se a população aprova ele, a população logo não vai colaborar com o guerrilheiro. Se a população não colaborar com o guerrilheiro, os guerrilheiros eles não crescem. Mas uma coisa que também queria acontecer é que todo guerrilheiro pego, armado ou com alguma bandeira de foice e martelo, algum grupo comunista, o que desse a entender que ele era comunista, provavelmente eles seriam empacotados. Isso 100%, isso sem dúvidas. Agora já os colaboradores, as pessoas que poderiam fornecer algumas informações, alguma coisa do tipo, essas pessoas eu acredito que elas não seriam empacotadas e muito provavelmente, né, elas seriam apenas presas. Mas como o Batista ele já teria muito tempo no poder e seria uma pessoa que estaria melhorando e tendo mais aprovação das pessoas, seria um tanto quanto difícil os guerrilheiros comunistas, socialistas, terem algum tipo de colaborador. Lógico, o colaborador sempre vai ter, mas não seria em uma grande escala como foi. Então, a partir daí, o Batista ele teria que
correr contra o tempo para ele arrumar Cuba o quanto antes. Episódios como as crises no mísseis de Cuba, isso não existiria, afinal Batista ele não manteria laços aí com a União Soviética, provavelmente também não manteria laços com a China. E uma outra coisa que seria capaz dele fazer, ele seria capaz de reconhecer Taiwan como a China legítima, né, em vez de já reconhecer Mao Tse-tung. E muito provavelmente, né, eles nem sequer se trombariam, eles não se reconheceriam, enfim. Seria ali algumas brigas diplomáticas, muitos países, né, que tiveram ajuda e revolução de Cuba não teriam mais, como por exemplo Angola, né, que Fidel mandou seus soldados para lá, a guerra de Yom Kippur, que o Fidel também mandou soldados para lá. Então muitos desses países que Fidel ajudou não teriam ajuda, muito provavelmente a oposição desses países sim teriam ajuda, né? Então tipo, em vez da China, por exemplo, ter algum tipo de ajuda, reconhecimento, isso seria transferido para Taiwan. Em vez de, sei lá, Angola ter ajuda dos cubanos, provavelmente, talvez, Salazar teria ajuda dos cubanos, seja monetária, seja com dinheiro, com armas ou até mesmo com voluntários, né? Então, aconteceriam aí diversas coisas, mas ok. Ninguém dura para sempre. Em 1974 ou 1973, se eu não me engano, né, alguma dessas datas, Fulgêncio Batista foi de base, Fulgêncio Batista veio a falecer. Como é que seria Cuba nesse vácuo de poder? Afinal, ele seria um ditador. Ele seria de fato um ditador, que ninguém está tirando ele como presidente, colocando ele como alguém bonzinho. Bem, esse vácuo de poder abriria dois combates, né? Entre guerrilheiros que supostamente estariam lutando pela democracia e entre militares que também supostamente estariam lutando pela democracia. Então, alguns focos de incidentes acabariam acontecendo. Os Estados Unidos, com toda certeza, apoiariam os militares anticomunistas, antissocialistas, anti-esquerda. Afinal, eles não queriam, né, que Cuba virasse comunista. E só que dessa vez a União Soviética também poderia acabar ajudando muito mais os comunistas. Então ficaria ali uma guerra ali dentro de Cuba. Poderia ter até mesmo uma espécie de guerra civil por aí entre comunistas, guerrilheiros e militares contra os militares. Mas vamos supor aí que os militares tenham ganhado, afinal, né, com o tanto de tempo que o Batista ficou no poder e as coisas que ele fez com que a população meio que acabasse de certa forma ali se doutrinando ou se moldando contra os vermelhos. E com isso os vermelhos não teriam muito apoio, eles não teriam muitos financiadores. Então os vermelhos poderiam acabar perdendo. E Cuba, nesse tempo, né, durante o resto aí da Guerra Fria, seria um país, né, com um governo militar, obviamente, né, que manipulado pelos Estados Unidos. E então eles se manteriam num governo militar por bastante tempo, talvez até os anos 90. E aí sim, quando os Estados Unidos estivessem cansados já desse governo militar, ou então quando os Estados Unidos já achassem que estava bom, aí sim eles iriam redemocratizando a ilha de Cuba aos poucos, né? Muito provavelmente, né, muitos políticos seriam exilados aí durante o período militar, e depois que esse período militar acabasse, esses políticos acabariam voltando para Cuba. Afinal, eles teriam, né, os seus partidos, os parlamentos, enfim. E com isso ajudaria a redemocratizar Cuba. Só que tem um pequeno porém. Muitos países, né, vamos supor, vamos voltar ali no final, que o Fidel ele acaba, né, pegando exílio. Se o Fidel tivesse pegando exílio, ele tentaria sim voltar para Cuba durante o período militar. Afinal, querendo ou não, ele seria uma imagem forte, ele seria um ícone ali, e isso provavelmente poderia aumentar a moral. Mas talvez, né,
os combates entre os guerrilheiros e os militares durassem um pouquinho mais, né? Mas caso o Fidel tivesse sido empacotado, nada disso teria acontecido. Então, já que Cuba voltou a ser uma democracia, olha, sendo sincero com vocês, seria uma democracia, mas seria uma democracia vigiada pelos Estados Unidos. Afinal, né, eles não queriam qualquer tipo de laço com a Rússia, com a União Soviética, qualquer coisinha que os prejudicassem. E com isso, talvez pensando numa possibilidade aqui, Cuba fosse da OTAN. Cuba até poderia fazer parte da OTAN, afinal, né, tá ali com os Estados Unidos, não tem muita treta ali. E seria, obviamente, né, um governo alinhado ali com o governo americano. Seria talvez até mesmo um protetorado americano, quem sabe? Não sei exatamente, né? Cuba ali teria seus soldados, mas quem faria a defesa bruta ali da ilha, obviamente, seriam os Estados Unidos. E atualmente, isso poderia refletir aqui no Brasil e até mesmo com aquelas brincadeiras. Ah, vai para Cuba? Provavelmente. A esquerda falaria, vai para Cuba então, se não está contente, vai para Cuba. Enfim, brincadeiras à parte, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria, né? Eu estou deixando a thumb aí para quem quiser usar, mas por favor só dê aquele crédito. E enfim, né, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Não se esqueçam, né, de comentar aí o que vocês acharam dessa teoria, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço, beleza? Enfim, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Me segue no Insta, me segue lá no Twitter, eu sempre estou atualizando algumas coisinhas por ambos as redes sociais. Curte a página do canal no Face e quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Falou e fui!